que é a última fase, é a escravidão total. Tá bom? Esta visão contemporânea do que eu estou falando aqui, ela é a era das unificações. O que está acontecendo agora nunca aconteceu antes. O entendimento é que vai acontecer o golpe mundial agora, com essa estrutura que o capitalismo, obviamente, ajudou a criar, a construir, a financiar, com todas essas guerras e revoluções e etc, etc, com este caos, vamos dizer assim. Então a ONU é uma obra final de tudo isso que esses caras investiram a nível de guerras sangrentas, ok? Como também arrecadação financeira. Então a ONU e os seus filhotes, as filhotes institucionais, assim como a WA e a ANAI, que nós vamos entrar no mérito hoje aqui, e a sua agenda, né, com objetivos sustentáveis, metas de milênio, 2030, 2050, ODS, ODM, o entendimento é que isso não é um teste, senhores. Nós estamos diante da nova ordem mundial. Tá? Vai haver outra fase, pastor? Eu não acredito. E ninguém vai conseguir me convencer. Tá bom? Bom, agora nós vamos entrar nesse ponto, que a ONU criou uma repartição religiosa, importante para ela, que existe ali uma pirâmide institucional, chamada por ela de rede de Miqueias, feita de associados religiosos, um braço corporativo feito de igrejas, e teólogos que servem para ela como gestão para pôr em prática a agenda globalista. Existem duas instituições que a gente vem denunciando para vocês aqui constantemente, que é a WA, Aliança Evangélica Mundial, e a ANAI, Associação de Evangélicos, que a ONU criou para administrar o esquema da agenda com essas igrejas, ok? Bom, o que eu venho expondo nos meus vídeos? Que a ONU destinou uma parte dessa agenda que as igrejas vão se empenhar a cooperar, a desenvolver educacionalmente dentro das suas instituições, com formação de lideranças e outras coisas mais. Que é a COP27. A COP27 que foi assinada pela Assembleia de Deus Madureira, pela figura do Abner Ferreira e outras igrejas que também estão lá, né, obviamente citadas, mas não fizeram como ele dispor publicamente. Essa COP27, que a Madureira assinou, pelo Abner Ferreira e as demais igrejas assumiram, ela é um modo operativo. O que seria o modo operativo para essas igrejas? Que existe ali uma conduta dessas igrejas que elas precisam cumprir. No discurso teológico, e como também isso, de marcar presença e honrar esta união institucional. Ou seja, quando eles se deslocam a fazer esses congressos, esses encontros para-eclesiais, eles precisam honrar esses encontros e estar presente dentro dessas reuniões, porque ali são, obviamente, obtidas as orientações por parte dessas lideranças, ok? Então existe um compromisso de honrar essa associação, né, ou conjunto institucional, ao mesmo tempo também o discurso, a pregação, os temas, tudo que eles vão passar dentro dos cultos, e tudo isso está perfeitamente sendo aplicado diante dos olhos de todos. E detalhe, tem gente que fala assim para mim assim, pô, pastor, eu não consigo entender quando esses caras colocam a agenda em prática em cima, dentro das igrejas. Pô, mas então, caramba, abre um pouco a cabeça, se volta um pouco a conhecer mais a escritura, que você vai ver, você vai entender que o que esses caras estão ensinando dentro da igreja não é evangelho, pô. Esses caras estão trocando o ministério por gestão. Vamos começar a entender melhor o esquema aqui. Bom, o que abrange a COP27 que eu venho denunciando? Humanismo político, ambientalismo holístico, diálogo interreligioso e tecnologia integral. Inclusive essa sistematização dos cultos, essas igrejas blacks, essa coisa toda, vem desse esquema aqui, que é de tipos substituir a pregação e o evangelho por essa modernização das igrejas, como também isso, essa visão gestora de igreja, tá bom? Esse esquema aqui no Brasil está sendo tocado pela WA, chama-se WA do Brasil, e quem está à frente desse esquema de gerenciar, administrar esses encontros, como também fiscalizar as igrejas que estão colocando em prática a agenda globalista, é o Davi Lago.
Aonde esse cara estiver, você já vai saber que ele vai deixar o rastro lá. Então hoje nós vamos entrar nesse mérito. Por quê? Porque esse cara continua descaradamente pregando a agenda globalista dentro das igrejas, ele continua organizando eventos que pastores e igrejas conhecidas por você estão frequentando, e nós vamos entrar no mérito hoje de duas plataformas aqui que eles estão usando para colocar em prática essa formação de liderança para a ONU. Detalhe, o que eles fizeram? Eles pegaram o Pacto de Lausanne de 74, que eu já me referi a alguns vídeos atrás, inclusive o título é Igreja 2030, Pacto de Lausanne, operado pela ONU e pela WA. Nesse vídeo eu falo um pouquinho sobre o Pacto de Lausanne lá para você, se você quiser assistir, mas o fato é que o Pacto de Lausanne de 74 é o mais importante documento firmado por Roma, com objetivos de criar um conselho, uma espécie de fraternidade de teólogos que passariam exatamente a liderar as igrejas que, obviamente, são financiadas por esse fundo internacional. E na obrigação, no dever de padronizar o discurso. Então, o objetivo ali seria que esses teólogos realmente invadissem universidades, igrejas, etc., etc., e tivessem à frente exatamente de gerar essa teologia moderna, mais liberal, para pôr fim à biblicidade. Tá aí, inclusive, tem 9 sensibilizações que esses caras criaram por regra nesse padrão de discurso que eu já denunciei aqui no vídeo, que uma delas que eu lembro é a descentralização de Cristo, ou seja, quebra da autoridade messiânica dele no que diz respeito a princípio e norma de fé. É uma coisa meio assustadora, tá? Isso começou lá na Bolívia, no CLAD 1, e pelo que eu lembro lá, a esquerda política religiosa passou a tocar o esquema lá em 74, depois a direita se alinhou, e todas as igrejas tradicionais estão nesse pacto, a batista, presbiteriana, wesleyana, metodista, um monte de igrejas tradicionais assumiram esse compromisso, tanto que estão dentro do sistema político religioso, ok? E é muito importante esse pacto de Lausanne para nós, porque ele desmascara todo esse esquema, e detalhe, está lá o Vaticano, a CNI e a ONU. Ok? Então o que acontece? Eles pegaram e transformaram o Pacto de Lausanne num movimento Lausanne. E esse nome Movimento Lausanne vem sendo usado para fazer esses encontros. Inclusive a WA aqui no Brasil, pelo Davi Lago, que agora está sendo chamado de Coringa, o Coringa, né? Criou uma plataforma de produção teológica e reflexão missionária global com esse nome, Movimento Lausanne. O slogan é acelerar a missão global unidos. O cara é descarado, entendeu? É um descarado. Eu ia ter uma honra de conhecer esse cara pessoalmente, sério. Fazer um carinho nele, entendeu? Que ele não deixa, melhor dizendo, ele transparece quais são as suas intenções. Eu não sei como que os membros dessa igreja não conseguem chegar a tudo isso que eu estou falando aqui. Mas vamos lá. O objetivo dele com o Movimento Lausanne, sendo uma espécie de plataforma já organizada pela ONU para esses objetivos de formação de liderança, o objetivo é promover a agenda globalista por meio desses eventos e congressos envolvendo lideranças e igrejas evangélicas, como também outras religiões, porque existem outras religiões lá, por isso é inteiramente ecumênica. Então, dia 6 de junho, foi discutido em um evento por ele e demais lideranças, o que ele chama de relatório da Grande Comissão. E nesse evento do dia 6 de junho, que ele define por Grande Comissão, esse evento aconteceu dentro da Igreja Batista do Morumbi, São Paulo, lembra, como Movimento Lausanne. Como coordenador Fernando Costa, e os temas abordados lá dentro dessa igreja para a estratégia da agenda de 2030 até 2050, eu vou ler para vocês quais são os objetivos, tiveram por participantes lideranças, organizações, teólogos e também evangélicos. E eu vou ler aqui quais seriam os temas abordados nesse evento do dia 6 de junho, já como Movimento Lausanne. Povo global em envelhecimento, dá uma olhada, senhores. Sustentabilidade, comunidades urbanas, restaurar a confiança institucional,
Questão da humanidade, a evolução tecnológica para o ser humano e para a vida cotidiana, o que pode ser atingido pelo desenvolvimento tecnológico. Olha a situação. Sexualidade e gênero, missão policêntrica, aplicação do chamado para viver numa identidade como administrador do mundo de Deus. Dá uma olhada nos recursos financeiros, nos relacionamentos e etc. Dispensacionalismo puro, materialismo puro. Nova classe média por conta dos esforços de eliminar a pobreza, essa classe até 2050 será a maioria. Olha só. Saúde holística, corpo, saúde mental e etc. Liberdade religiosa, impacto da vida digital. E o apelo recorrente para uma unidade da igreja e no relatório o apelo para que os líderes ensinem como aplicar o chamado de Deus na vida cotidiana. Trabalho, universidade, escola, família, etc. Que o Malafaia vive falando. Evangelho é cultura, vida social, evangelho é trabalho. Senhores, todos eles pensam dessa mesma forma. Bom, os participantes, além de Davi Lago... trabalhamos, por exemplo, a expressão grande comissão, ela foi criada muito recentemente, no século XVII, por um holandês, um missiólogo, o Justinian von Veltz. Ele cunhou essa expressão. Vocês sabem que quando nós lemos, por exemplo, a patrística, não há praticamente discussão alguma sobre, em Mateus 28, falar de missão. Lá, Agostinho, se você pegar toda a discussão patrística, Mateus 28 é sobre a Trindade. A discussão ali gira 100% em torno da Trindade praticamente. Mas nós vamos encontrar de fato uma releitura do texto renovada, 1621, com Justinian von Veltz, e isso vai eclodir em especial no final do século seguinte, com William Carey, e as modernas missões protestantes. Mas é interessante que nós encontramos expressões diferentes no Novo Testamento, impulsionando a igreja, a todos os lugares. Em Marcos, a ênfase, a palavra é cosmos, vão por todo o cosmos, por todo o mundo, e preguem o evangelho a toda criatura. Em Mateus, é etnos, é etnias, vão por todas as etnias, por todo tipo de gente, falando do evangelho. Lá em Atos, com perdão, Saião, do meu grego ruim, mas escatolges, quer dizer, com fins da terra, ao fim da realidade, ao fim dos tempos, vão por o fim do tempo e do espaço pregando a palavra. Então não há dúvida que nós somos levados pelo Espírito de Deus, pelo sopro de Deus, como o pastor Valdir Starnogel pontuou, por todas as pessoas, por todos os lugares. Então que privilégio, que honra, que alegria estarmos de algum modo ligados a esses irmãos, a partir do Billy Graham, a partir de John Stott, que presidiu Lausanne em 74, conversando sobre isso.